E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Vê se você encontra aí na sua Bíblia, Abacuque com H. Abacuque é conhecido como um dos profetas menores. Profeta menor, já disse aqui, ou profeta maior, não é pela importância da mensagem, mas pelo tamanho do livro, pelo tamanho da revelação recebida. E o livro de Abacuque, como o livro de Joel e outros, são livros menores, não é, do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, no livro de Abacuque, no capítulo 3, o texto da palavra de Deus revela uma situação em que a nação estava vivenciando. Total afastamento de Deus. Um povo religioso, um povo conhecedor da palavra de Deus, da Torá, da lei de Deus, mas um povo que havia se afastado de Deus. Portanto, não é suficiente você conhecer a palavra de Deus. Até porque recentemente saiu uma pesquisa sobre quem conhece mais a palavra de Deus. Os cristãos ou os ateus? E pasmem, a pesquisa deu conta que quem conhece mais a Bíblia são os ateus. Com base em perguntas bíblicas feitas às pessoas que foram pesquisadas. Isto mostra que não é suficiente conhecer a palavra. Até porque Satanás conhece a palavra. Ele a menciona de cor. E a grande preocupação que como pastor eu tenho é que não é suficiente os crentes conhecerem a palavra. Nós precisamos, mais do que conhecer, praticar a palavra de Deus. Nós temos que colocar em prática. Porque de nada adianta conhecer a palavra e não praticá-la. Muita gente que se perde nesta vida, conhece a palavra, mas se perderam, se distanciaram de Deus. E por esta razão, muitos cristãos nos dias de hoje, que são profundos conhecedores da Bíblia, têm se tornado homens e mulheres carnais, vivendo longe de Deus, não cumprindo os ensinamentos de Jesus. E isto é lastimável. Mas esta situação que se repete hoje, estava acontecendo na nação de Israel. E o profeta Abacuque, que viveu no 6º século antes de Cristo, ele experimentou a dor como alguém temente a Deus, alguém com quem Deus falou. Ele experimentou a dor de ver a sua nação distante do Senhor. E mais do que isso, quando toma conhecimento de que aquela nação seria invadida pela Babilônia, e que seria castigada como escravizada que seria pela Babilônia. Todo pecado tem consequência. Todo afastamento de Deus tem punição. E muita gente às vezes não entende por que tem atravessado tantas lutas, tantas dificuldades. E quando nós temos um contato real com a palavra de Deus,
que nos leva a conhecer o Deus da palavra, tudo muda na nossa vida, queridos. Tudo passa a ter sentido para nós. É diferente quando você conhece a palavra apenas no seu intelecto, daqueles que conhecem e a experimentam na alma, no íntimo do coração. É diferente. É diferente. É mais ou menos como aquela história de duas pessoas que foram convidadas para ler o Salmo 23. Um jovem não tão comprometido com Cristo, mas crente. E ele foi convidado para ler o Salmo 23, ele leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois a segunda pessoa, todos ouviram aquela leitura e nada aconteceu, mas depois chamaram a segunda pessoa, um ancião, crente, fiel, maduro, e ele começou a ler o Salmo 23, e as pessoas começaram a chorar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz andar em campos verdejantes. E ele foi lendo, e as pessoas foram se derramando em lágrimas. É diferente quando você faz pelo intelecto, quando você faz pela alma, pelo Espírito. Nós precisamos ir além do que conhecer a palavra. Nós precisamos experimentar o Deus da palavra em nossas vidas, que muda a nossa realidade, muda nosso modo de ser. E Abacuque estava vivendo num tempo de esterilidade. Esterilidade. As pessoas não tinham mais compromisso com Deus. Era a nação de Deus, mas não tinha mais compromisso com Deus. Seria como hoje a igreja de Cristo, com tantas pessoas que não têm compromisso com Cristo. Mas Abacuque, ele, nas suas revelações e profecias, no capítulo 3, o texto sagrado principia dizendo: oração do profeta Abacuque, oração do profeta Abacuque. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Será que ele não tinha ouvido até então a palavra de Deus? Com certeza que sim. Mas naquele dia foi diferente, ele ouviu como nunca ele tinha ouvido. Naquele dia foi Deus que falou com ele. Naquele dia algo aconteceu na sua vida. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu tremi e temi. Porque quando ele ouve a palavra do Senhor, Deus mostra para ele o que iria acontecer àquela nação. E ele teme, porque apesar das suas profecias, o povo continuava se distanciando de Deus. Eu temi, Senhor. Meus amados, a Bíblia nos mostra com clareza que o tempo que nós estamos vivendo é tempo do fim. Daí tanto desvio da palavra do Senhor, tanto esfriamento na fé. E a consequência de tudo isto são males intermináveis. Abacuque via a Babilônia invadindo Israel e trazendo tantos males. E ele diz: eu temi, Senhor, diante da tua voz.
eu temi diante da tua palavra. E a petição dele foi a mesma petição que nós precisamos fazer hoje. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a tua obra. Desperta o teu povo. Traga um renovo espiritual sobre os teus filhos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não é num momento, não é num estalo, é no dia a dia, anos após anos. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele via que a ira do Senhor ia ser forte, terrível. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus havia vindo até o profeta Abacuque, e ele teve uma experiência real com Deus após ouvir a sua voz. O que nós temos em nossas mãos é a voz de Deus, querido. Deus fala-nos por esta palavra. Aqui está o verbo vivo de Deus. Aqui está a palavra viva de Deus. E quando você ouve, ou quando você lê a palavra viva de Deus, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer como aquele jovem que leu, na história que contei, o texto sagrado, e ninguém percebeu absolutamente nada, não havia vida. Mas pode acontecer o que aconteceu quando o ancião leu o texto sagrado. Deus falou através daquela boca, porque ele estava cheio de Deus. O que nós precisamos é de buscar incessantemente, até que Deus se manifeste, porque isto não vai acontecer por acaso. Isto não vai acontecer porque você participou de um culto de avivamento. Isto vai acontecer como resposta de Deus ao clamor do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está pronto para responder àqueles que clamam. E o profeta continua. E ele vê que não tem jeito. O povo ia sofrer males. Iriam experimentar escassez. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas nos dias de hoje estão vivenciando a fé como os pagãos fizeram no passado. As pessoas estão em busca de bem-estar, as pessoas estão em busca de bênção, as pessoas estão em busca de um Deus que lhes dê aquilo que elas querem. Mas o que fazer na hora que nos falta tudo? O que fazer na hora da doença? O que fazer na hora da escassez? Quando você não tem dinheiro para pagar suas contas, para comprar o alimento. O que fazer na hora da dor, na hora da perda, na hora das lágrimas? O que fazer quando a tua casa se torna um lugar de batalha diária? Com os filhos, com a mulher, com o marido. O que fazer nesta hora? Muitas pessoas o que fazem na hora difícil
que elas fazem abandonar a fé em Jesus Cristo. Porque o Deus que está na cabeça delas é um Deus pagão, não é Jeová o nosso Deus. Então o Deus que não me dá, o Deus que não me livra, o Deus que não me cura, é um Deus fraco, e eu não quero esse Deus. Geralmente é desta maneira que os cristãos agem. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele abrir uma porta, ele é Deus. Se ele fechar a porta, ele é Deus. Só homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus vivem isto. Vivem isto. E o profeta Abacuque, ele percebeu tudo isto, vindo sobre a nação, vindo a sua própria vida, sobre a sua própria vida. Ele pede a Deus um avivamento, para que o povo acordasse, para que o povo percebesse que estava se distanciando de Deus. Querido, talvez seja isso que te falte. Você está prestes a largar mão de tudo, a largar mão da tua fé. Você já não sente mais a presença de Deus. Você está desiludido, desiludida. O problema não está com Deus, o problema está com você. Você precisa colocar em prática a tua fé. E Abacuque nos dá este ensinamento, porque aqui mesmo no capítulo 3, a partir do versículo 17, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu não tenha dinheiro para comer, ainda que eu enfrente desilusões na minha casa, ainda que eu enfrente doença, ainda que eu enfrente perseguições. É isto que o profeta está dizendo para nós nesta hora, queridos. O Deus que nós servimos não pode ser condicionado àquilo que Ele nos dá, mas àquilo que Ele é para mim e para você. É isto que Abacuque está dizendo. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Onde está colocada a tua alegria, a motivação da tua alegria? O que é que te traz prazer? O que é que te traz alegria? Abacuque diz: pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Pode não ter carne para comer. Pode não ter leite para beber. Pode não ter dinheiro para andar de ônibus, vou ter que andar a pé.
Mas o diabo não vai roubar minha alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nada vai roubar a alegria dos filhos de Deus. Nada, nada, nada. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é meu Deus não pelo que Ele me dá. Ele é o meu Deus porque Ele me salvou das garras de Satanás. É uma palavra profética. Porque ele está vivendo mais de 600 anos antes de Cristo. Mas ele diz, o Cristo virá. O Cristo virá desta nação que está cambaleando. E Ele eu posso ver profeticamente, Ele é o Deus da minha salvação. Ele vai pagar o preço da minha, da tua, da nossa salvação. Não tenho motivo para não me alegrar no Senhor. Talvez você que está me ouvindo, querido, tem perdido a alegria, tem perdido o prazer, porque as circunstâncias têm tirado de você a perspectiva, as razões para você se alegrar, principalmente no contexto de um país que nós vivemos. Tanto engano, tanta roubalheira, tantas portas se fechando, tanto desemprego, tantas pestes, enfermidades. Mas você não pode perder a alegria, porque a tua alegria vem do Senhor. O que te sustenta é o Senhor. E você não pode perder a motivação de servir a Deus. O grande problema é que às vezes os próprios cristãos deduzem o seguinte: se você não está experimentando prosperidade, se você não está experimentando cura, milagres, Deus está com raiva de você, Deus está bronqueado contigo. Deus está te dando umas boas lambadas. Essas pessoas se esquecem que os problemas, as crises são oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade de demonstrar a nossa fé. Oportunidade de demonstrar a nossa confiança nele. Oportunidade de demonstrar que não são as circunstâncias que nos fazem seguir a Jesus, mas nós o seguimos porque Ele é o nosso Senhor e Ele padeceu todas essas coisas por nós. Deus não é contra você. Deus não está invocado com você. Deus não está te punindo. Por uma razão muito simples. Porque o apóstolo Paulo no capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz: Deus não é contra você, Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal nos alcançará, porque Deus é por você, Deus é por nós. O que precisamos é pedir a Deus: aviva a tua obra, Senhor, na minha vida. Eu tenho ouvido a tua palavra e nada tem acontecido, mas hoje algo diferente aconteceu na minha vida. Aviva a minha vida, Senhor, para que eu possa acreditar que os mesmos feitos do passado, é isso que o profeta está dizendo, os mesmos feitos que o Senhor operou através de Moisés, tirando o povo da escravidão, que eles se repitam.
Só um povo avivado por Deus há de experimentar os grandes milagres feitos por Deus. Porque Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. E Ele quer continuar operando na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Mas a condição é: mude de vida, mude de comportamento, busque a Deus de todo o teu coração. Ele vai se manifestar a você como se manifestou ao profeta Abacuque. Eu tenho ouvido a tua palavra, Senhor, e eu tenho tremido e temido. Aviva, traga um vento do Espírito, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, para que a gente possa experimentar as mesmas obras que o Senhor já fez. Eu não sei como você está com Deus. Eu não sei se você tem perdido a alegria. Eu não sei se você está decepcionado. Eu não sei se você está querendo abandonar tudo, não acredita em mais nada. Eu não sei o que se passa com você, mas há alguém aqui que sabe, porque o Espírito Santo de Deus está no meio do seu povo. Aqui está o povo de Deus, aqui está a igreja do Deus vivo. Deus quer avivar a tua vida, querido. Deus quer dar um novo sentido para você. Você pode experimentar Deus na tua vida. Deus está pronto para responder àqueles que clamam. Não é coisa do passado. Não ficou aprisionado num deserto. Deus continua operando através da vida daqueles e daquelas que de fato o buscam e o buscam de todo o coração. Que Deus nos abençoe nesta hora.